contar algumas coisas que tive experiências com Deus, mas vou relatar alguns textos que Deus apareceu para homens. Vai ter muitos outros, mas eu preferi pegar esses. O Eterno apareceu para Abraão, Gênesis 17, Gênesis 18, Gênesis 15. Deus apareceu para Isaac, Gênesis 26. O Eterno apareceu para Jacó, Gênesis 28. O Eterno apareceu para Moisés, Gênesis 3:16, 3:4. O Eterno apareceu para Salomão, 1 Reis 9. 2 Crônica 1, 7 ao 12. O Eterno apareceu a Elias, 1 Reis 19. E por aí vai. Yahweh aparece. Mas qual é o sentido de aparecer? Datsuribiabá. Qual é o sentido de aparecer? O que significa que Deus apareceu? Deus se manifestou. Não quer dizer que literalmente. Não vamos botar aqui que Deus apareceu literalmente, mas o sentido é que ele se manifesta, tá bom? Ele aparecer significa que ele apareceu no sentido de se manifestar, tá? 17:1 diz... 17:1 de Gênesis diz: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe Yahweh. Raá, ver, examinar, inspecionar, perceber, considerar. Significa que apareceu de alguma forma, sonho, revelação, voz. Apareceu o sentido de ele teve uma experiência, para você entender. Uma vez eu pedia muito para ouvir a voz de Deus. E teve um dia que o Senhor falou assim para mim: você quer ouvir uma voz? Eu parei. E aí eu entendi que essa voz aqui define Cunha. Deus, nós estamos falando do ser todo-poderoso, que muitas das vezes ele fala com voz humana. Mas porque você e eu somos humanos. Porque Deus não precisa falar palavras para falar comigo. Então, existem várias formas de Deus falar com a gente. Ele pode falar através de uma visão, um sonho. Você vê imagens num sonho e não ouve nenhum som. Mas o que a imagem está mostrando é Deus falando. Então, uma imagem, Deus pode estar falando através de um sonho, através daquela situação que o sonho te apresenta. E muitas das vezes você não ouve nada. Você pode ouvir Deus falar com você, Deus pode aparecer para você em vários sentidos. Várias vezes eu tive experiências com Deus. E algumas foram interessantes. Foram interessantes e que são individuais e que marcam a nossa vida. Teve momentos que eu fui cuidar do meu sogro e meu sogro começou a falar comigo de uma forma que não era ele. As palavras eram diferentes, o jeito de olhar era diferente. É uma coisa impressionante. E ele falou coisas e eu fiquei olhando e eu sabia, não é o Mário. É o Eterno falando. Então, muitas das vezes, de manhã cedo, Deus falava comigo coisas que aconteceram. Quando o Senhor falou que a comida ia aumentar, Ele falou dentro antes de eu acordar, ali perto de você abrir o olho, eu ouvi a voz dele falando. Uma voz, era a voz dele no sentido de que Deus não pode definir ele. Ele não pode dizer que a voz de Deus é essa, não dá. Porque Deus falou em vários idiomas no Sinai. Voz de trovão,
voz de muitas águas. Então, não dá para definir a voz do Eterno. Mas ele fala muitas das vezes no teu nível. Por isso que eu sempre digo para vocês que ensinam: desça ao nível de intelecto do teu ouvinte. Porque se você tentar falar do teu jeito, se Deus tentasse falar comigo em aramaico, não ia dar muito certo, ia. Lembra da visão que Paulo teve com Yeshua? O texto ali, na verdade, quer dizer o quê? Que Paulo entendeu, os amigos dele não entenderam nada. Por quê, Felipe? Porque Paulo estava ouvindo no idioma que só Paulo entendia. E os amigos dele não. Então, possivelmente era um idioma que os companheiros de Paulo não conheciam. Provavelmente o hebraico. Que quando Deus aparece na vida do homem, a vida do homem não é a mesma. E é muito interessante. Deus aparece para Abraão primeiro, Gênesis 12. Ora, disse Yahweh a Abrão, ler-lerá, sai da tua terra. Sai da tua terra, da casa do teu pai. O Eterno fala com ele. E eu quero dizer para você que o Eterno fala com o ser humano. O conselho de Davi é para Salomão: busque o Deus do teu pai, ele se deixará achar. Aí você vai entender lá em 1 Reis 9:2, 1 Reis 3:5, 2 Crônica 1:7. Deus aparece para Salomão. Mas qual foi a moral da história? Salomão ouviu o conselho do seu pai. Interessante que Deus se manifesta a Salomão, porque Salomão buscou esse encontro com Deus. Tem pessoas que estão buscando a religião, buscando de homens, mas a pergunta crucial: você tem buscado uma intimidade com o Eterno? Você tem buscado conhecer a esse Criador, ter experiências com Ele? Qual é as suas intenções reais nesse caminho? Se aventurar numa religião diferente, numa forma de pensar diferente, isso não vai trazer para você nada além de religião. Porque a proposta bíblica é você fazer parte desse povo que conhece a Deus. Eu posso falar categoricamente que enquanto eu estive na religião, Deus até falou através de pessoas comigo, mas eu não conhecia Deus. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a engatear, eu comecei a ter as primeiras experiências com Deus. Deus começou a falar as coisas para mim, e aí ele me revelou muitas coisas na palavra. Tudo isso que eu ensino aqui, eu aprendi com o Eterno, com os meios que ele me deu para isso, os recursos que ele me deu para isso, as portas que ele abriu para isso. E um dia, simplesmente, eu descobri que o Eterno era muito além daquilo que eu imaginava. A religião me ensinou algumas coisas, me ensinou ética. Sim, posso dizer que me ensinou me ensinou um pouco de moral, me ensinou bons costumes. Não vou dizer que a religião não te ensina coisas boas. A única coisa que a religião nunca vai fazer por você é te dar aquilo que só Deus pode. A presença dele. Você não vai conseguir a presença do Eterno porque você frequenta um culto. A presença do Eterno não é dessa forma. Simão Mágico quis comprar e não conseguiu. O chamado, a unção, não vem porque você frequenta uma igreja. Eu fui batizado no Espírito sozinho orando, porque eu tinha desejo de conhecer a Deus, e até hoje, às vezes eu entro para o meu quarto para falar com Deus, para conversar com Ele, e eu peço para Ele novas experiências a cada dia.